A paz do Senhor Jesus para todos que estão aqui nesta noite, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs. Você que está aqui nesta noite, você que é católico, você que tem outra religião, eu estou aqui para transmitir a palavra do Senhor. E nesta noite, eu tenho algo muito especial para vocês. O Santo Espírito de Deus, ele me convenceu a transmitir uma palavra muito forte. Com o tema, Jesus teve casa aqui na terra. E agora ele tem um palácio no céu. Eu já ouvi pregadores com títulos de pastores, títulos de missionários, com títulos de diáconos. Não estou dizendo que eles são ignorantes, não. É porque falta o conhecimento. Que Jesus não teve casa, que Jesus andava rasgado. Eu já ouvi pregações que pessoas falaram que Jesus foi até casado. E muitas vezes, meu amigo e minha amiga, nós temos que estudar a Bíblia Sagrada para ter entendimento. Mas vamos o que interessa. Fique de pé, por favor. Abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9, e o verso 57 e o verso 58. Quem achou, diz amém. O verso 57 diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. O verso 58. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covins, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém. Tome o seu assento. Senhor, me dê a direção desta palavra através do Santo Espírito de Deus. Graças a Deus. Amados, preste bem atenção para você não sair daqui achando que eu trouxe uma heresia. Não, eu quero que você saia daqui convencido que o Espírito Santo me trouxe essa palavra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, um certo momento, ele estava fazendo a obra missionária quando os samaritanos expulsaram ele daquela cidade. E um certo momento, Jesus estava caminhando. Jesus, ele estava fazendo a obra do Senhor. Aí um dos escribas, um homem importante, um teólogo, conhecedor do Torá, ele veio rapidamente falando: Mestre, aonde tu fores, eu serei contigo, eu estarei do teu lado, mestre. E Jesus, o Nazareno, ele responde para aquele escriba. Ele fala com aquele escriba, dizendo: as raposas têm covins, e as aves do céu ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que me chama a atenção nesta noite, que Jesus libera esta palavra provando o escriba. Ele não estava falando que não tinha casa. Jesus não estava respondendo para o escriba que ele não tinha casa, meu amigo e minha amiga. Ele estava falando que ele não ia ter sossego, que as pessoas muitas vezes não iam receber ele muito bem. Você vê que os samaritanos expulsaram ele de Samaria. E o que me chama a atenção desta mensagem bibliocêntrica, uma mensagem forte, que vem através do Santo Espírito de Deus, que aquele escriba ele ficou triste, porque Jesus sabia que ele não estava preparado para receber a afronta, para ser caluniado, ser perseguido. A Bíblia diz que Jesus, ele provou aquele escriba porque ele sabia que aquele escriba estava preocupado o que comer, o que vestir. Ele estava preocupado com casa de luxo, meu amigo. E Jesus, ele provou aquele escriba. Você pode notar bem que o escriba, ele pula fora. Ele não segue o Mestre Jesus. Você vê que ele provou o filho do rapaz. E Jesus, ele prova todos aqueles que ele ama. Quem passa na prova é discípulo. Quem passa na prova é pastor, é presbítero, é evangelista, é diácono, é obreiros da casa do Senhor. Mas Jesus não estava relatando que não tinha casa. Se você prestar atenção, no livro de Marcos, no capítulo 2, quando Jesus, ele curou aquele homem que era paralítico. Este homem que foi curado, que era paralítico, lá em Cafarnaum, era a casa do próprio Jesus. Jesus fazia reuniões poderosas, reuniões de ensinamento, reuniões de cura e de milagres. Se você notar bem no capítulo 2 de Marcos, do verso 1, diz bem claro: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Eles ficaram sabendo que Jesus estava em sua casa, e eles foram levar aquele paralítico. A multidão era unânime. Era para o lado de fora, era nas janelas, era nas portas. Então não tinha como colocar aquele paralítico dentro da casa de Jesus. E eles abriram o telhado. Jesus curou aquele paralítico por causa da fé dos 4 homens e da ação que foram conjuntas. O milagre aconteceu. E Jesus perdoou o pecado daquele paralítico. Jesus está perdoando teus pecados. Jesus está perdoando teus erros. Se você se arrepender, você que falou que Jesus nunca teve casa, você tem que agora examinar a Bíblia Sagrada. Porque Jesus, ele sempre foi bem vestido, Jesus sempre comeu do bom e do melhor, Jesus era o príncipe aqui na terra, e agora é rei lá no céu, meu amigo. E o que me chama a atenção, que se você prestar atenção, meu amigo e minha amiga, meu querido irmão que está aqui nesta noite, você que é católico, preste bem atenção. Jesus, ele não foi miserável coisíssima nenhuma. Jesus, ele veio para curar. Ele veio para libertar pessoas. Ele veio para dar a sua vida, para salvar o perdido, meu amigo, e levar para o reino do céu. Então as pessoas, eles começam a pregar um evangelho de derrota. Um evangelho que não tem fundamento.
coisíssima nenhuma. Então, se você notar bem, no livro de Mateus, capítulo 4, e o verso 12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Verso 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Interessante, quando Jesus deixa Nazaré, ele vai morar em Cafarnaum. Por que ele foi para Cafarnaum? Uma cidade grande, uma cidade de comércio, mais almas, mais pessoas. E Nazaré, o povo de Nazaré desprezou Jesus, desprezou ele, porque dizia, como que ele faz esses milagres se ele era carpinteiro? Porque Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade. Você pode notar bem que fala de Jesus com 12 anos, depois as pessoas não sabem, nem os teólogos sabem os anos e os períodos que Jesus fazia ali. Mas com 30 anos de idade manifesta o ministério de Jesus. Ele é batizado por João Batista, o seu primo, e agora ele começa a manifestar o poder de cura, manifestar o poder da sabedoria, manifestar o poder de maravilhas através do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus era obediente ao Pai. Então Deus manifestou um poder muito forte. Mas, não fugindo da mensagem, Jesus ele comprou uma casa. Creio eu que comprou uma casa porque ele trabalhava com o seu padrasto, que é falecido, José, e o seu padrasto tinha uma empresa pequena de fazer móveis. E Jesus, ele recebeu habilidade de fazer móveis. Cadeiras, mesas, guarda-roupas, armários. E Jesus, eu creio que ele ajuntava uma quantia, e quando ele ficou com 30 anos, ele comprou esta casa, meu amigo. Ou talvez antes. Não relata a Bíblia Sagrada. E a sua mãe andava do seu lado. Você acha que Jesus ia ficar andando, fazendo a obra de Deus com a sua mãe sem moradia? Claro que não. Eu não quero que você receba esta palavra com mau agrado. Não quero. Eu quero que você entenda que Jesus está abrindo seus olhos aqui nesta noite. Ele quer te esclarecer que Jesus, o próprio Jesus quer esclarecer para você que ele teve uma casa muito boa. Ele não tinha paz. Ele não tinha tranquilidade, porque onde ele colocava os pés, as pessoas vinham pedir socorro. Um certo momento, no livro de Mateus 13, o próprio Jesus, no verso 1 de Mateus 13, ele sai da sua própria casa, talvez para se refrescar. Aí ele se assenta junto ao mar e uma multidão de pé ouvindo a palavra do Senhor. Jesus começa a transmitir a palavra e ele prega sobre a parábola do semeador. E o verso 19 de Mateus 13 é o que me chama a atenção. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então não deixe o diabo, não deixe o inimigo das nossas almas tomar esta palavra bibliocêntrica. Como está agora no livro de Marcos 2,